Então, bom dia. Com um ligeiro atraso, atribuível a problemas técnicos, não, nem sequer tem a ver com comunicações, tem mesmo a ver, às vezes, com as aplicações, nomeadamente, neste caso, do Facebook. Já percebeu que está com o Acordo do Dinheiro do dia 21 de Abril do ano de graça 2020. Antes de irmos ao programa de hoje, e depois de perceber se está tudo bem com som e imagem, deixe-me fazer-lhe 2 ou 3 reminders. O primeiro é que hoje vamos ter o tradicional Think Tank. Análise semanal de política e economia com o Joaquim Aguiar e com o Jorge Marrão. Na quinta-feira vamos ter um Mel Talks, como sabem, uma parceria entre a Cor do Dinheiro e o Movimento Mel, e vai ser, a entrevistada de quinta-feira, vai ser a Maria João Avilés, jornalista, comentadora e uma das testemunhas do período da democracia. Portanto, vale a pena ficar para ouvir depois o Mel Talks de quinta-feira. Vamos então à agenda de hoje e vamos começar por o português, não é o português pessoa, é o português língua de Ana Catarina Mendes, distinta e destacada dirigente do Partido Socialista e que também faz as vezes de secretária-geral do partido. Ana Catarina Mendes anda muito prolífica e tem feito algumas declarações nos últimos dias que não fogem daquilo que é o tom que a caracteriza, que é o frete sistemático a questões relacionadas com decisões ou posturas que assume o Partido Socialista. Num dos seus últimos tweets, Ana Catarina Mendes, que dá por @acmendes73, penso que 73 será o ano de nascimento da Catarina, diz assim: a #democracia não está suspensa e, não estando suspensa, ganha particular significado neste momento de estado de emergência, em que é preciso que homenageamos todos aqueles que construíram a nossa democracia e que por ela têm lutado. Só um pormenor. No meu português, os meus professores portugueses ensinaram-me que nesta situação conjugar o verbo homenagear, quando muito, seria homenageemos e não homenageamos. Porquê é que eu trago isto à baila? Porque um político, como qualquer um de nós, não pode cometer erros? Não, seguramente que pode cometer. Mas era bom que os evitássemos. Até por uma questão de exemplo. Nós todos sabemos que hoje em dia as pessoas falam muito mal português. Deficiência, consequência da deficiência do ensino. E já agora sobre a telescola, daqui a pouco, embora não esteja aí na agenda, também vou fazer um comentário. Portanto, estas coisas não ficam bem. E mais, uma vez cometido o erro aqui, valia a pena que a Ana Catarina Mendes tivesse vindo corrigir. Bom, sigamos para bingo. Aqui haverá muita coisa para falar sobre isto ainda hoje. Já viu o número de inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional? 28 mil ou coisa parecida. Um crescimento de quase 30% de um mês para o outro. Isto dá-lhe conta daquilo que é o encerramento de empresas, ou então os despedimentos que já estão em curso. Nós estamos todos centrados no layoff, que é uma espécie de Kurzarbeit, uma solução que que a Alemanha tem, mas estamos todos centrados no layoff, que já tem mais de 1 milhão de pessoas, valor reconhecido pela própria Ministra do Trabalho, a doutora Ana Godinho. Mas vamos ficar pelo IFP. 28 mil pessoas inscritas no prazo de um mês é muito, é brutal. Bem, você dirá, está bem, mas isto é uma situação excepcional. É verdade. Nunca aconteceu, é verdade. Quer dizer que se calhar tudo isto estanca a partir do momento em que nós retomemos, ou que a economia retome. Sim. Só um pormenor. A questão é que nós não sabemos, como vamos ver a seguir, quando é que vai recuperar, nem sabemos a dimensão da recuperação, nem sabemos se essa recuperação vai ser lenta ou se vai ser pronunciada. Tudo isto que anda a ser dito é
uma forma de, daqui a uns meses, as pessoas que fizeram aquelas previsões virem dizer porque é que se enganaram. Como sabe qual é a melhor definição de um economista, não sabe? E é a pessoa que amanhã vai explicar porque é que aquilo que disse hoje está errado. Percebe? Portanto, são previsões. Agora deixe-me pedir-lhe para fazer outro exercício. Imagine que uma boa parte das empresas que estão em layoff ou fecham portas, não é boa parte, uma parte, fecham portas ou têm uma redução da atividade económica tal que precisem de despedir pessoas. Já percebeu qual é o crescimento que isto vai ter? Exatamente. A propósito disso, convém ver no Jornal de Negócios de hoje, no meu jornal, que é para eu fazer declaração de interesses, aquilo que é a entrevista do... Deixa-me ir aqui, que é para não haver dúvidas. Que é assim, a edição de hoje está dedicada aqui como vai o turismo recuperar do zero. Eu sei que foi ao contrário, mas é só ir ver a capa do Jornal de Negócios. Francisco Calheiros, presidente da Confederação de Turismo de Portugal, que diz que o setor voltará a ser o grande motor da economia. Bom, na análise ao turismo, o Jornal de Negócios diz que este ano, 2020, é dado como perdido e só em 2022 é que se espera um regresso aos números de 2019. É natural, é normal quando estas coisas acontecem. Só um ponto aqui. Eu acho que o Francisco Calheiros tem razão. Provavelmente o turismo voltará a ser o grande motor da economia portuguesa. Isso não tem nada de mal. Mas era bom que nós percebêssemos que temos que ter outros setores também. E era bom que nós percebêssemos que precisamos de continuar a desenvolver, estimular e até reformar outros setores da economia, porque não é bom ficar dependente e tão dependente e excessivamente dependente, como é o caso do turismo. Nos últimos 5 anos, a economia recuperou muito do ponto de vista de balança de serviços, mas também do ponto de vista do emprego com o turismo. Ora, há muita coisa no turismo que é precária, como nós sabemos. E, portanto, isto não é necessariamente uma garantia de que saiamos muito bem toda esta história. Bem, onde é que a gente estava? Deixe-me só ir aqui à minha cábula, que é para não falhar nada. Ponto seguinte. Só um pormenor. O Governo está preparado para o caso de uma boa parte ou uma parte das pessoas que estão em layoff irem parar ao desemprego? Está preparado? O Instituto de Emprego e Formação Profissional está a desenvolver medidas para acomodar este problema? Reformatar a formação das pessoas e fazê-las regressar ao mercado de trabalho? Já estamos a pensar nisso? É aqui que os governos fazem a diferença, quando atuam na prevenção. Não estou seguro de que isto esteja a acontecer. Ponto seguinte. Vou fazer de novo a pergunta que ando a fazer há várias semanas. E a pedido de alguns espectadores, inclusive o Gonçalo que me escreveu esta noite, a perguntar o seguinte. Os deputados e alguns decisores políticos já aceitaram baixar os seus salários? Já? Só uma pergunta. Os deputados continuam a fazer o trabalho e o serviço que fizeram nos últimos meses? Não, pois não. Então, por uma questão de solidariedade para com o resto do país, de quem está em layoff, de quem ficou desempregado, não deviam dar o exemplo de aceitar uma redução dos seus salários? Podem estar descansados que eu vou passar os meses próximos a dizer isto, enquanto não ganharem um pouco de vergonha na cara. Okay? As medidas são sempre para os outros, não para os deputados e não para os políticos. E não me venham com tangas de que estou a ser populista. Não, não é populista, é uma questão de solidariedade. Nós não podemos estar a pedir às empresas para fazerem milagres, não é? Não podemos estar a pedir às pessoas para baixarem o seu salário em 30% e depois ficarmos confortavelmente sentados nos nossos lugares com o ordenado inteiro. Acontece com os deputados e acontece inclusive com outros dirigentes em cargos políticos importantes no Estado. E ponto seguinte. Esta frase era uma frase da semana passada que eu não cheguei a falar, mas houve tantos espectadores que já me pediram para comentar que eu não resisto. E vou comentá-la hoje, que é: alguma vez houve um tempo de vacas gordas? Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda. Eu acho que a Catarina devia ter feito esta pergunta perante um espelho, não é? Do tamanho dela. Porque eu acho que assim ela perceberia o ridículo da pergunta que fez. Porque todo o discurso da Catarina nos últimos anos, que devolveu isto, fez aquilo, não sei das quantas, foi como se nós vivêssemos mesmo no tempo de vacas gordas. Portanto, não percebo muito bem porque
porque é que de um momento para o outro a menina acordou. Não entendo. O último ponto do período de ordem do dia. Telescola, ou lá como é que querem chamar aquilo, estudo em casa, devem ter um complexo qualquer com o telescola. Foi uma coisa que já nasceu no antigo regime. Como sabem, é um problema português, não é? Nós, quando muda de regime, gostamos de mudar as coisas, como se as pessoas e as obras tivessem deixado de existir. Enfim, já reparou que se hoje em dia fôssemos olhar para a Avenida Fontes Pereira de Melo, se calhar já não chamávamos Pontes Pereira de Melo, podíamos chamar a Avenida Otelo Saraiva de Carvalho. Desculpem, agora ia-me dando um enjoo. Percebe? Temos esta pancada. Mas pronto, voltemos à telescola. Atenção, a minha repulsão ao hotel não tem nada a ver com ele ter sido um dos libertadores de 25 de Abril, pelo contrário, tem a ver com o hotel das FP25, percebe? Por isso é que me dá sempre vómitos quando eu ouço falar num hotel. É FP25, fique bem claro, está bem? Que é para não haver problemas contra o fascismo e a democracia, não sei das quantas. Eu sou democrata desde miúdo. Ainda nasci no tempo do antigo regime. Bom, ponto seguinte. Telescola. Esforço meritório. E mais, eu acho que aquele modelo até pode ser muito útil no futuro para o Estado, o Ministério da Educação, utilizá-lo como complemento da educação dos miúdos. E mais, fomentar a educação digital. É bom que não se perca esta oportunidade. Mas atenção, eu sei que houve pouco tempo, mas não pode haver as falhas que nós vimos ontem. Eu estive a ver uma parte da emissão, professores impreparados, não houve qualquer treino, erros, e portanto convém que isto seja corrigido rapidamente. Eu estou a fazer esta crítica, não é para deitar aquilo abaixo, é para dizer que a telescola tem que ser melhorada, que eu acho que aquilo é um grande instrumento de fomento da educação digital em Portugal. Pode ser. E podemos estar a perder uma oportunidade. Bom, então vamos lá à agenda de hoje. Os produtores de petróleo pagam-lhe, se você quiser comprar um barril. Não será um barril, não é? Serão milhares de barris. Não sei se reparou, mas ontem o preço do petróleo veio por ali abaixo verticalmente. Ao final da tarde já valia 1 cêntimo de dólar. Estamos a falar de um dos tipos de petróleo de referência, que é o West Texas Intermediate. O outro é o Brent do Mar do Norte. E depois ainda há o petróleo saudita. Bem, mas o preço do barril do West Texas Intermediate caiu para 1 cêntimo. E ao final da sessão de trading de ontem, já estava a menos 40 dólares por barril. Quer dizer que se você comprar petróleo, lhe pagam 40 dólares. Bem, isto é uma coisa impensável. Era uma coisa impensável. Aliás, mas também estamos a viver tempos impensáveis. Nunca vivemos na vida. É uma surpresa. Ninguém estava à espera que isto acontecesse. Verdade seja dita. Bom, mas isto espelha muita coisa. Para já, uma preocupação enorme. Todos aqueles que passam a vida a dizer que o petróleo devia vir por aí abaixo vão ter uma surpresa desagradável. Esta história do petróleo ter descido para os níveis em que desceu, e não é o de ontem, mesmo nas semanas anteriores, isto é preocupante. E é preocupante porque, como sabe, existe um grande número de países no mundo que são produtores e isto tem impacto naquilo que são as receitas e na atividade económica. Aliás, o que se passou ontem mostra uma coisa, é que o mercado não precisa de petróleo. Aqueles cortes que a OPEP decidiu, junto com a Rússia, há uma semana, não servem para nada. 10 milhões de barris de corte não servem para nada. O mercado está inundado de petróleo. Mas não há onde armazenar, que é o que isto quer dizer. Porque senão, como já reparou, imagino que era países comprarem petróleo em barda, não é? Com ele a 1 cêntimo ou 2 cêntimos, precisamente para poder armazenar. O problema é que não há, neste momento, capacidade de armazenamento, porque isto tudo já estão a ser utilizados superpetroleiros para armazenar petróleo. E, portanto, daí a queda que se verificou ontem. Mas atenção, pior do que a queda é olhar para isto e tentar perceber porque é que está a acontecer. Olha, é que a própria limitação de armazenamento tem a ver com uma coisa que é, não há procura. Não há procura nos transportes, não há procura na economia em geral, porque as empresas estão paradas, e nem sequer há procura na transformação das ramas para outras atividades, nomeadamente do setor químico. É isto que isto quer dizer. Ora bem, este é o maior libelo que está em cima da economia mundial nos últimos tempos. Ora, isto é preocupante. É preocupante para os Estados e para todos. No nosso caso concreto, o que é que isto significa? Olha, você já andou de avião. Aquele momento em que lhe dizem assim, em caso de emergência, aperte os cintos, baixe a cabeça e, como se diz em inglês, brace for impact. Ok? Prepare-se para o impacto. Isto é muito mau sinal.
mais. Quem anda a fazer previsões, lembra-se daquelas que eu falei há bocadinho? Quem anda a fazer previsões sobre o comportamento da economia neste momento, sem tomar em conta estes fatores e a pensar que a capacidade de produção está toda instalada e de repente isto tunga vai por ali acima, atenção. Isto que aqui está, estes sinais, são muito maus sinais em relação ao que está a passar e ao que pode vir a acontecer. Para nós, eu acho que era a altura, se fosse Primeiro-Ministro e se fosse Ministro da Economia e das Finanças, hoje estava muito preocupado e começava a pensar assim, bem, se calhar é melhor começarmos a pensar rapidamente num plano credível para recuperar, não é para recuperar, é para pôr a economia a funcionar. Esta história do confinamento, como está, e pelo tempo que está pensado, não aguenta. Aquelas empresas que estão em layoff, falámos há bocadinho, não vão aguentar, uma parte delas. Outras empresas que não estão em layoff e que provavelmente já estão mesmo a pensar em encerrar, olhando para estas coisas, encerram mesmo. E nós passamos a ter um problema de emprego, nós passamos a ter um problema de atividade económica, porque a capacidade produtiva se destrói. Portanto, era bom que o Governo, em vez de andar a carpir mágoas e arranjar chatices e andar preocupado com questões que não é, como por exemplo a história do 25 de Abril no Parlamento, já vamos voltar a falar daqui a bocadinho, que é muito mais sério do que parece, não é? Estivesse preocupado com como é que a gente volta, quando é que a gente volta a pôr a economia a funcionar. Isto é que é importante. Bom, ponto seguinte. Rui Rio veio dizer ontem num tweet que o Governo não devia aumentar os salários do Estado, dos funcionários do Estado. A pergunta que eu tenho para fazer é se o Dr. Rui Rio acordou. Primeiro ponto, como sabe, eu devo ter sido o primeiro, mas se não fui o primeiro, fui para aí o segundo ou terceiro, a lembrar isto, que é o Estado não devia fazer aumentos salariais numa altura em que as suas receitas caem a pique. Não é assim, é assim. Percebe? Eu devo ter sido o primeiro. Portanto, estou à vontade para falar nisto. E estou-me a recordar de declarações do Dr. Rui Rio nas últimas semanas, ou fofinhos de esquerda. Eu estou a criticar a direita, ok? Tenho criticado a direita. Não me venham com tangas. Então é assim, nas últimas semanas tenho-me esforçado por criticar a direita, nomeadamente o Dr. Rui Rio, por andar a leste do problema. E a leste do problema é dar entrevistas à RTP3, ao Carlos Daniel, onde diz que, não devemos criticar o Governo, porque criticar o Governo é fragilizá-lo. Já sabe o que é que eu penso desta União Nacional versão democracia. É uma estupidez. E porquê? Porque quando os governos não têm crítica, nem escrutínio, só sai disparado. Eu, se fosse o Dr. António Costa, nesse dia teria caído da cadeira. Porque ele tem cometido tantos erros na gestão desta crise que a última coisa que devia estar à espera é de ver o líder da oposição dizer que criticar o governo é fragilizá-lo. Ora bem, o Dr. Rui Rio, da crítica ao governo, que é igual a fragilização, devia ter dito isto há um mês. Percebe? Lembrou-se agora, porque esta semana é quando os aumentos salariais vão cair nos salários dos funcionários públicos. Eu já disse isto aqui. Não tenho nada contra funcionários públicos. Tenho uma parte da minha família no funcionalismo público. Qual é a ratio por trás desta análise? Nós não temos, neste momento, os fundos nos cofres do Estado, nem vamos ter, para estar a pagar aumentos salariais. E não devíamos estar apenas a olhar para os aumentos salariais do próximo ano. É de agora. E, portanto, compete a um líder da oposição responsável chamar a atenção para isto. Mas não é tarde e a más horas. Dr. Rui Rio faz-me sempre lembrar aquela pessoa que vai correr para uma estação de comboios e quando lá chega o comboio já passou. Está a ver? A oportunidade para fazer esta crítica era há um mês. Não era agora. Mas é isto a oposição que a gente tem em Portugal. Bom, eu volto a lembrar o que disse ontem. Não se endivida para pagar salários, pagar despesa corrente, que é aquilo que vai acontecer. Quinto ponto, vou voltar à polémica do 25 de Abril e a comemoração no Parlamento. Bom, eu acho inacreditável que haja gente que venha para aí dizer mas os deputados foram eleitos para aquilo, os deputados estão a cumprir a sua função. Espera aí, nós nas empresas não estamos a cumprir uma função, mas estamos em casa. Então,
Porquê é que me vêm com esse argumento de que os deputados têm o direito de ir para o Parlamento celebrar com mais não sei quantos convidados porque foram eleitos para aquilo? Eu também trabalho. E, portanto, se eu estou em casa por imposição do Parlamento que votou aquele decreto presidencial, eu tenho por obrigação de exigir que quem faz aquilo para mim faça para si. Eu não vejo nada de extraordinário disto. E não consigo perceber como é que há gente que faz pensar, que pega nisto e depois reduz isto a questões ideológicas. Quero ver. Olha, já não vou falar dos idiotas que andam para aqui nas redes sociais a dizer disparados sobre isso, mas vou voltar à minha referência intelectual. Aliás, deixa-me agora... Lembras-te que falei do petróleo? Quero ver qual é que é o gráfico de petróleo neste momento? Olha, eu vou-lhe mostrar. O gráfico de petróleo neste momento é este que está aqui. Está a ver? Olha aqui a quebra. Isto não é normal, pois não? Bom, já vamos lá voltar à polémica do Parlamento. Porque, como eu lhe disse há bocadinho, tenho uma referência chamada Ana Catarina Mendes. É fraquinha, mas é uma referência. Então, a mesma Ana Catarina Mendes, referindo-se à crítica às cerimónias de 25 de Abril, diz que elas se prendem com questões ideológicas e não com saúde pública. Eu só gostava de perceber como é que esta cabecinha da Ana Catarina Mendes, que começa a ter dúvidas que funciona muito bem, sinceramente, é capaz de confundir questões ideológicas com saúde pública. Espere aí, você já viu as imagens do Parlamento das últimas semanas? Você acha mesmo... e não é só para o Parlamento, é governantes... Já olhou? Já não refiro ao aperto de mão do Primeiro-Ministro. Você tem a certeza que se algum deles estiver infectado, os outros não vão ser infectados? Eu não tenho. Porque a última coisa que eles andam a fazer é respeitar as distâncias de segurança. Portanto, quem toma aquelas decisões tem por obrigação dar o exemplo. Agora, não se pode fazer como esta senhora, que vem fazer de conta que o problema aqui é um problema ideológico. Não é. E é gravíssimo. Já agora é um problema ideológico. Deixa-me fazer esta pergunta. Eu ouvi nas últimas horas pessoas como João Soares, filho do Dr. Mário Soares, distinto socialista, dizer que aquilo é uma estupidez. Então, o João Soares tem um problema ideológico, é isso? Ouvimos o Vasco Lourenço, capitão de Abril, porque eu não tenho grande apreço, confesso, não é? Não é por ser capitão de Abril, é porque ele depois diz a seguir e faz a seguir, dizer que também não está de acordo com aquele modelo no Parlamento, que é muita gente. Está a ver isto? Portanto, expliquem-me uma coisa. O que é que isto tem a ver de problemas ideológicos? Zero. Estas cabecitas, como a da Ana Catarina Mendes, que vivem para justificar todos os disparates que o Governo e o Partido Socialista faz, assim como há outros noutros partidos, não são para levar a sério. Percebe? E por falar nisso, é que não é só a Ana Catarina Mendes. Porque não sei se você ouviu as declarações da doutora Mariana Vieira da Silva. Porque, como você percebeu, as decisões que foram tomadas nas últimas semanas, deixe-me lá ver aqui. As decisões foram tomadas nas últimas semanas sobre não podemos visitar pessoas, não poder ir a funerais, não poder ter... restrições nos funerais. É um artigo da Rita Diniz no Observador, no jornal Observador. Sobre a celebração do 1º de Maio, Mariana Vieira da Silva diz que a organização daquela celebração terá sempre em conta as regras da DGS, Direção-Geral de Saúde. Veja isto. Questionada sobre qual a sensibilidade do Governo para o exemplo em que uma família perde um ente querido no dia 30 de Abril deste mês e não pode ir ao funeral do familiar, sendo que ao mesmo tempo pode haver comemorações do 1º de Maio nesse mesmo dia. Imagine que um familiar seu morre no dia 30 de Abril. Você não pode ir ao funeral. No dia seguinte, como diz aqui, vai haver manifestações do 1º de Maio. Espera. Eu ouvi ontem a gente da CGTP a justificar que aquilo fazia sentido. E a dizer que vão respeitar as distâncias de segurança. Eu estou mesmo a imaginar num ajuntamento público, uma manifestação, distâncias de segurança. Estou mesmo a ver cumprirem aquilo a 100%. Bom. Mas quando a Mariana Vieira da Silva, Ministra da Presidência, é confrontada com esta questão, com este exemplo, sabe qual é a resposta da Mariana Vieira da Silva? Bom. As restrições aos funerais foram anteriores ao estado de emergência.
E são compreensíveis porque não se pode decretar a impossibilidade de contato físico no contexto de um funeral. Daí serem ambientes de mais fácil propagação do vírus. Exatamente, Mariana. Mas espera aí. Então, e as manifes da CGTP e outros, no dia 1º de maio, e outras centrais sindicais, e não só centrais sindicais, pessoas que organizem as manifes ou os eventos, então estes eventos não são eventos de fácil propagação de um vírus? Espera aí. O vírus borra-se de medo porque é o dia 1º de maio. É isso, não é? O vírus tem um medo tremendo do 1º de maio, porque é o dia do trabalhador. É isto que está na cabeça da Mariana Vieira da Silva. É isso? Eu recordo de uma manifestação em Madrid de feministas. Não é por ser de feministas. Se fossem de masculinistas, eu diria a mesma coisa. Ouviu, Susana? Que a Susana tem mania que eu tenho um problema de género. Enfim, isto não é um problema de género. Ouviu, Susana? Se fosse uma manifestação de homens, eu diria a mesma coisa. Houve uma manifestação de feministas em Madrid que reuniu 120 mil pessoas nas vésperas do confinamento. Sabe o que é que aconteceu com essa manif? Foi um veículo fantástico de propagação do problema. Assim como o jogo Atlanta-Valência, em Milão, assim como o jogo Liverpool-Atlético de Madrid, em Liverpool, em Anfield Road, todas estas marmeladas proporcionaram a propagação do vírus. É desta forma que um governante português justifica porque é que alguém não pode ir ao funeral de alguém que morreu no dia 30 de Abril, mas pode haver manifestações da GTP, da UGT e de outra gente. Olha, eu fico espantado como é que uma pessoa doutorada dá este tipo de explicações. E fico espantado como é que esta gente acha que nós, portugueses, o cidadão comum, vai engolir estes disparates. A sério, custa-me perceber isto. Ponto seguinte. Entrevista de Mário Centeno ao Jornal Público. Eu ainda não a li toda, só a vi hoje de manhã. Eu vou-lhe dizer aqui. Cá está, em manchete público de hoje, é uma entrevista da Teresa de Sousa, é uma excelente entrevista, coloca uma série de questões interessantes, não a li toda ainda, até onde já li. Mas o que é que me chamou a atenção na entrevista de Mário Centeno? Estamos a falar de 12 zeros para o plano de recuperação. Ou seja, nós temos, neste momento, 500 mil milhões de euros para esta fase de combate à pandemia. Ontem vimos a entrevista do Sr. Klaus Regling, o diretor do Mecanismo Europeu de Estabilidade, que é o Fundo de Socorro do Euro, de dizer que vamos ser precisos mais 500 mil milhões, pelo menos. Ainda não sabe bem como é que se vai buscá-los. Mas esta entrevista de Mário Centeno, eu não sei se são 12 zeros, confesso, para o período de recuperação. Mário Centeno foca-se aqui muito no o que fazer a seguir. Bem, ainda bem que há pessoas neste momento a pensar no que é preciso fazer a seguir, porque é uma coisa muito simples. Como nós não podemos manter a situação durante muito tempo e temos que começar a pensar o que é que vamos fazer para regressar à economia, abrir as empresas, pôr tudo a funcionar, isto tem que ser pensado agora. Porquê? Porque temos 2 semanas para isto. Aliás, nem 2 semanas. Isto que o Mário Centeno está a dizer já devia estar resolvido. Já devia estar pensado. Já devia estar preparado para entrar no terreno. Percebe? Não está. Eu não sei, repito, são 12 zeros. Sei que é muito dinheiro. E sei que mais importante do que muito dinheiro é pensar como é que se vai fazer isto. Ora, isto não está minimamente consolidado. Não está em Portugal e não está na Europa. Quinta-feira, daqui a 2 dias, há o Conselho Europeu para decidir essas coisas. Vamos ver o que é que vai sair dali. Sendo certo que as notícias dos últimos dias para mim são preocupantes. Nós precisamos de pôr mão nisto rapidamente e precisamos de regressar ao mercado rapidamente. E precisamos de pôr as empresas e pôr as pessoas a trabalhar de forma igualmente rápida. É isto que nós precisamos estar a fazer neste momento. Bom, como lhe disse há bocadinho, chegámos ao final do programa de hoje. Como lhe disse há bocadinho, nós voltaremos hoje, por volta das 17 horas, com o Think Tank. Algumas das questões que vamos analisar são precisamente estas. E amanhã, às 8 da manhã, você poderá contar comigo para lhe atazanar de novo o juízo. Às 6.900 pessoas que estão em direto, eu quero agradecer. Quero pedir a essas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazer partilhas nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.